Olá, boa tarde. Hoje à tarde, né? Vocês vão até achar estranho, mas hoje eu pude vir falar com vocês à tarde, então estou aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. Quem me conhece, eu sou a Magali. Para quem não me conhece, eu sou a Magali Palhares, sou advogada, mediadora judicial e extrajudicial, negociadora e mestranda em Direito Empresarial com ênfase nos métodos adequados de resolução de conflitos. Então, hoje, Magali, o que é que você veio falar com a gente aqui? Hoje eu vim falar com vocês sobre a negociação e a advocacia humanizada. Qual é a relação que existe entre essas duas categorias, vamos dizer assim? Um negociador, a formação em negociação ajuda na atuação da advocacia humanizada? Eu venho falar para vocês que ajuda muito. Por quê, hein, Magali? Porque é cada vez, né, mais importante que a gente, advogado, venha estabelecer uma linha de diálogo com outro advogado, primeiramente, né, da parte contrária. E se essa parte não tiver ainda constituído um advogado, por que não com a parte adversa, com a parte que o nosso cliente quer retomar esse diálogo, quer conversar. Então, na hora que a gente faz esse tipo de interação direta, esse tipo de procura, né, pela conversa do outro colega ou da outra parte, a gente está fazendo sim um tipo de advocacia humanizada, que a gente quer sim resolver a questão dos nossos clientes de uma forma mais simplificada. E a negociação é um método que vai facilitar a negociação direta, é um método que vai facilitar esse tipo de atuação da advocacia humanizada. Então, boa tarde, né, para as pessoas que entrarem aqui agora, que estou aqui falando hoje, né, sobre a negociação e a advocacia humanizada. E aí a gente parte para alguns pontos interessantes que eu venho aqui conversar com vocês. Um deles é em relação aos conflitos e as emoções. Né? Os conflitos e as emoções tornam-se mais fáceis de ser geridos, né, quando os advogados se interessam pelo estudo da negociação. E que diante de uma situação conflituosa, souberem diferenciar a atitude dos envolvidos e agir de acordo com cada uma delas. Isso quer dizer que a negociação é um instrumento que facilita a atuação do advogado. E os advogados que não querem utilizar a negociação por não acreditarem no tipo de advocacia humanizada, no tipo de advocacia que está já acontecendo, que a gente tem que se adaptar, mas seguem o padrão que já é estereotipado, que é trazido ainda, infelizmente, como eu venho falando por aqui, ainda é trazido, né, na academia formal. E a gente é um tipo de advocacia que requer a advocacia tradicional, né? Quem acompanhou a minha live com a Feoline deve ter percebido que a gente não pode, né, eliminar a advocacia tradicional. Ela está aí, como ela mesma disse lá, ela é a primeira, ela existe. Não é esse tipo vamos dizer assim, não é esse tipo de coisa que eu venho falar. O que eu venho falar é que existe outro tipo de fazer a advocacia, que é a advocacia humanizada. Mas existe o advogado que não acredita que tem que logo peticionar, não acredita que pode conversar com um colega, que pode conversar com a outra parte. E esse advogado, ele é formal, ele é polido, ele é político, né? E esse tipo de perfil faz com que os advogados percam o tato, né? O tino, o jeito de tratar o cliente de uma forma mais humanizada. Então, quais são os benefícios da gente, advogado, saber sobre negociação para fazer um tipo de advocacia diferenciada? Um tipo de advocacia que eu estou chamando e que muitos chamam de humanizada. E esses benefícios são inúmeros, né? A gente faz acordos celebrados com muito menos, vamos dizer, com menos, para não dizer muito menos, com menos tempo, né, do que os outros processos litigiosos. Para vocês terem noção, eu tenho processos que eu acompanho por quase 5 anos na Justiça do Trabalho.
né? Então, se for fazer um acordo, que eu tento sempre, que eu faço sempre essas tentativas de acordo, eu posso resolver esse processo em 1 mês, 2, 3 meses. Então, o ganho de tempo é uma coisa que os advogados precisam considerar na hora que escolhem a negociação como um meio eficaz de resolução de conflitos, né? Como um meio, vamos dizer assim, até inicial de resolução de conflitos. Né? Outro benefício da negociação para ajudar nessa advocacia humanizada é que os clientes conseguem administrar o conflito. O que quer dizer isso, Magali? Na hora que você chama o seu cliente para conversar com a outra parte, né? Ou senão você já conversou com o advogado e facilita essa retomada do diálogo, você está fazendo com que o cliente ele tenha o poder de decisão em suas mãos e não precise de um terceiro, que é o juiz, para julgar. Então, realmente, essa administração do conflito, né, essa autonomia, né, de vontade de resolver o conflito é do próprio cliente. Isso é outra vantagem, outro benefício. E tem outra oportunidade de tranquilidade para refletir sobre propostas ofertadas. Nesses dias, né, eu estou tentando uma negociação, já foram 3 reuniões, e aí na terceira teve uma proposta, a gente está construindo, porque isso é uma construção, a gente está construindo uma terceira verdade que eu falo. Existe a verdade do meu cliente, existe a verdade da outra parte e existe uma verdade construída. Aquilo que vai se transformar num possível acordo. E isso a gente está costurando que nem uma costureira mesmo. A gente conversa, aí o advogado leva para a empresa, aí eu levo para o meu cliente. Aí a gente faz uma proposta, eles fazem uma contraproposta. Aí vamos sentar para conversar. Hoje em dia, por aqui, né, onde a gente está, pelas redes sociais, pela uma reunião online, e a gente chega a sentar frente a frente, aqui como eu estou com vocês, e conversa. E vamos costurar, vamos alinhar as questões, os interesses, né, os sentimentos, se tiverem. Vamos elaborar propostas e contrapropostas. Então, isso é uma oportunidade que a negociação dá para a atuação de um advogado humanizado. Né? Por consequência, firmam acordos mais duradouros. O que isso quer dizer? O que você quer dizer com isso, Magali? É já comprovado estatisticamente que os acordos realizados pelas partes são melhores cumpridos, são mais cumpridos, tem um índice de cumprimento maior quando um acordo é formado dessa forma que eu já falei aqui, entre uma parte e outra. Então o cumprimento é duradouro, que eles falam. O cumprimento é muito mais fácil de ser realizado. A integração da cultura de gestão de conflitos, né, na advocacia brasileira contribuirá para uma sociedade mais saudável. Isso com certeza é uma afirmação positiva, porque na hora que você consegue empoderar as partes para resolverem sozinhos seus conflitos, aquele segundo, terceiro conflito que viriam não vai tender as partes resolverem por si só. E não vão procurar mais a justiça, não vão procurar mais, a não ser em casos bastante graves, né? Vão conseguir fazer esse gerenciamento e transformar o Brasil numa sociedade melhor. Então, isso aí é vamos dizer assim, um sonho. Não vou falar utopia, vou falar sonho, né? De um dia a gente chegar nessa realidade, né? A sua aplicação, a aplicação da negociação ao longo do tempo, aliviará o judiciário, isso aí com certeza, né? Que tratará apenas dos casos mais complexos. Isso aí é uma afirmação também bastante positiva para a utilização da negociação como um auxílio para a advocacia humanizada. Né? E aí eu tenho exemplos. Eu já tive ex-alunos que aplicaram, após as minhas aulas, as ferramentas e técnicas da negociação no próprio escritório e resolveram essa aluna, foi um depoimento que ela me deu, resolveu a questão assim muito mais fácil depois que ela aplicou as técnicas e ferramentas da negociação.
E existia também um aluninho meu, muito querido, que ele era super litigante, ele não acreditava nos métodos e a partir do momento que ele conheceu, a partir do momento que ele entendeu que era possível utilizar esses métodos, ele realizou a utilização deles na vida dele agora. E aí ele está um advogado muito mais leve, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo leve de peso, não, ele é leve de atuação. Então, isso demonstra que a negociação é sim uma ferramenta efetiva, eficaz e eficiente na resolução dos conflitos, principalmente conflitos atuais, conflitos contemporâneos. Então, mas vamos dizer também as coisas que não são legais. Existem objeções à utilização da negociação quanto método eficaz, né, na resolução dos conflitos, e isso também em relação à advocacia humanizada? Claro que sim. E uma das objeções que eu escuto sempre falar é como a forma de a perda de tempo, né? Ah, Magali, eu vou para negociação como você está me falando, como você vendeu o seu peixe aí, eu quero fazer através da negociação, mas aí, chega lá, a gente não convence, a gente não persuade, a gente não consegue fazer com que a outra parte faça concessões, e aí você vai para a justiça ao mesmo, assim, depois de perder tempo? Não é bem assim. Essa objeção existe sim. Porque temos pessoas e pessoas. Tem pessoas que não vão acreditar, né? Não vão querer fazer acordo por N motivos. Um dos que me aparece mais é realmente a situação financeira. Existe sim o postergar uma dívida, o postergar a minha responsabilidade, o postergar minha culpa. E aí a utilização, a não credibilidade na negociação vai por causa dessas causas e não porque a pessoa, a parte, não acredita no método, e sim por questões alheias ao método em si. Então a gente precisa prestar atenção nesse tipo de objeção, porque existe sim, né? É uma postergação da minha culpa. Eu tenho certeza que sou culpado naquele tipo de quebra de contrato, né? Mas eu vou postergar por quê? Vou para a justiça porque sei que demora, né? Infelizmente existem pessoas com esse sentimento, né? Mas eu sempre falo que vale a pena tentar, né? Pois mesmo a gente tendo essa chance, mesmo a gente vislumbrando que a parte não chegue a um acordo favorável, né, em relação à sua proposta, vale a pena você sentar, pelo menos para apaziguar. Os métodos adequados de resolução de conflitos, ele tem uma função social de pacificação, né? Não é só resolver as questões em si, e sim prolongar no tempo, propagar a pacificação social. Então, nesse propósito, vale sim você sentar frente a outra pessoa ou que você está tendo um conflito e sentar e dialogar e conversar, nem que seja pelo telefone, para retomada de diálogo. É muito importante em várias relações e eu já acompanhei vários casos em que as pessoas não queriam de jeito nenhum participar de uma reunião de negociação e depois que participam saem de lá leves, né? Saem de lá com a alma lavada, porque elas queriam apenas que a outra parte escutasse o seu ponto de vista, né? Eu já tive várias situações dessas. E aí a pessoa meu cliente sabia que não ia ter, vamos dizer assim, uma finalização, um encerramento da causa via acordo, mas ele concordou em ir para a reunião de negociação. E a gente sentou e a gente conversou com a outra advogada e as partes não foram, mas só da advogada. Olha só a importância de uma negociação. Só da advogada estar presente, representando as irmãs dele, no caso, isso já foi o motivo para ele abrir a alma dele, conversar, colocar, se expor,
né? Então, isso é uma coisa bastante interessante também. Não vai ter acordo, mas teve uma composição, teve uma retomada de diálogo, mesmo que não tenha sido 100%, tenha sido parcial, não total, mas existe sim essa facilidade, essa possibilidade, vamos dizer, né, de ter essa retomada do diálogo, como eu falei anteriormente. A negociação também serve para isso, ela serve para também não, ela tem como fator primordial a pacificação social, né? Então, deixar sempre um caminho aberto é uma forma inteligente de advogar. Olha só que frase legal. Vou até repetir, hein? Deixar sempre um caminho aberto é uma forma inteligente de advogar. Afinal de contas, você encontra os seus colegas de trabalho o tempo todo, né? Hoje em dia, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, pelo Facebook. Infelizmente a gente está nesse mundo, né, pandêmico, então a gente não pode encontrar as pessoas, fazer o network presencial. Mas a gente faz o nosso network. Então, não é porque eu estou advogando com um cliente, o meu colega está advogando com outro, que a gente vai se tornar inimigos, que a gente nunca mais vai se olhar, que a gente vai se distratar, que a gente vai deixar de falar, de deixar de conversar, deixar de ver. É um colega de trabalho. E aí a gente precisa, vai um dia que precisa daquele colega, porque isso acontece, né? Vai, você lembra daquela pessoa, poxa, mas poxa, ele litigar, ele foi brigando comigo, eu fiquei chateado. Então, a negociação também serve para isso, porque é uma forma inteligente de interação. É uma forma que você faz com que o outro colega ou outra parte escute o seu cliente ou você como advogado e faça essa relação mais duradoura, esse network mais duradouro, né? Então, existe, Magali, a gente acredita que pressionar uma coisa que não é a negociação como facilitadora de uma advocacia humanizada é você querer impor a negociação para o seu cliente. Apesar de você enxergar a negociação direta como um caminho mais rápido, mais suave, você não pode, você como advogado, querer impor que ele faça a negociação. Isso não é um meio adequado de utilizar a negociação. Até porque você precisa, né, que o cliente tenha a autonomia nas suas decisões, né? Por isso você nunca deve pressionar o cliente a seguir a negociação. O que você deve fazer é explicar que a negociação é um caminho facilitador e é ele que vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, mais célere, menos morosas, que como o judiciário faz, né? Então, o jeito mais certo, né, de ter seu cliente acreditando na negociação direta, né, como a nova forma de advogar, é estudar. Isso é que eu falo, é estudar. E é estudar, né? Se aperfeiçoar sempre. Se você se aperfeiçoa nos métodos, isso eu não falo só de Harvard, não. Né? Não é só a negociação ganha-ganha. Existem outras negociações que você pode permear, que você pode caminhar, que você pode aprender e utilizar na sua advocacia humanizada. Não é só a de Harvard, mas a de Harvard é uma importante escola para a gente aprender. Mas a gente tem muitas no mundo oriental, que vocês nem imaginam a forma como os orientais eles negociam, né? É bastante interessante isso. Existe até nomes assim bem específicos para as coisas, mas o que a gente veio falar aqui que a gente não pode desprezar uma oportunidade de utilização da negociação para fazer com que sua advocacia seja mais humanizada. Aí eu criei um passo a passo. Lembra que eu sempre venho criando nas minhas lives um passo a passo de aplicação da negociação como uma ferramenta eficaz, efetiva, né, eficiente na sua atuação, que hoje, a partir de hoje, você pode decidir que você pode
seguir pela advocacia humanizada, uma advocacia que vai levar em conta a negociação e os outros métodos adequados de resolução de conflitos. Então, boa tarde para quem está aqui me acompanhando, muito obrigada, né? Vamos dizer assim, no finalzinho da tarde. Hoje em dia foi um horário assim diferenciado, porque eu geralmente estou às 8h30 da noite, mas hoje estou aqui às 4h30, né? E aí eu vou dizer para vocês agora, vamos passar para o passo a passo dessa ferramenta de negociação para a atuação de uma advocacia humanizada. Então, primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer, né? Construir um ambiente calmo e reflexivo, desde o primeiro atendimento com o seu cliente, desde o atendimento do cliente para fechar algum contrato de honorário. Você precisa que o cliente confie em você, não é? Você precisa fidelizar aquele cliente. E você quer demonstrar para ele que a negociação é uma coisa boa a se fazer. Pelo menos foi isso que eu vim falar aqui com vocês. Então, a primeira coisa é preparar o ambiente. O ambiente tem que ser calmo e reflexivo. Magali, como você prepara um ambiente calmo e reflexivo virtualmente? Tem como. Hoje em dia a gente já aprendeu, já é o segundo ano que a gente está em home office e a gente sabe quais são as posturas que um advogado tem que ter, né, para fazer com que o seu cliente fique mais calmo, né, que entenda o que você está falando, né, que preste atenção na sua fala e você, principalmente, prestar atenção na fala dele. Né? Então, primeira coisa, ambiente. Vamos fazer o ambiente. Uma coisa bastante importante no meio é botar uma plaquinha na porta, né, dizendo que está em home office, para a criança não entrar, para o seu marido não entrar. Já teve situações, né, no começo da pandemia que a minha mesa no quarto que eu fico, então minha mesa era virada para o outro lado. E o meu marido chegou em casa e foi para trás. Eu estava fazendo uma live, nem era atendendo um cliente, não lembro direito. Se eu estava numa live, se eu estava atendendo cliente. E aí ele começou a se despir, meu Deus do céu, foi aquela agonia. E depois disso eu tive que vamos dizer, montar um ambiente que ele não passasse na minha frente, que ele não passasse por trás de mim, para poder eu não ter esse constrangimento, nem ele, né? Nem ele ter o constrangimento também. E em rede, porque eu acho que foi numa live, se eu não estou enganado, em rede pública, né? Então, esse ambiente calmo e reflexivo você pode conseguir também no seu escritório, né, na sua casa, porque a maioria das pessoas estão em home office e em horários que você sabe que a casa está mais, vamos dizer assim, silenciosa. Então você tem uma agenda, você marca com aquele cliente no momento que a casa está mais silenciosa. Se você não puder marcar com ele, você liga, né? Olha, eu posso falar com você aqui pelo telefone, não posso fazer uma reunião virtual, online ainda não, mas vamos conversar. Então, partir para o atendimento principal é um ambiente calmo, né, e reflexivo. E aí você tem que ser humanizado desde o começo. Magali, o que quer dizer ser humanizado desde o começo? O seu cliente é a pessoa mais importante da reunião, não é você. Vamos pensar nisso, né? Quando você quer falar muito de você, isso principalmente quando a gente está advogando no comecinho, né? A gente está negociando no comecinho. Aí você está inseguro. E isso é uma situação humana, né? Vamos usar a palavra humanizada, é uma situação humana. Você fica insegura, você fica com medo, você quer mostrar serviço, e aí você, na hora de atender o seu cliente, você vai começar a falar de você. Poxa, eu sou a Magali, que fiz isso, fiz aquilo outro, que tal coisa. E você não deixa você chega até a sufocar o seu cliente, você não deixa ele falar. Isso não é uma coisa legal, porque a primeira coisa depois do ambiente, a segunda coisa que você tem que fazer é escutar o seu cliente, escutar por que ele está te procurando. E quando você fala de você está fazendo o outro escutar e você não está escutando. Então, prestar atenção nisso. Você é um escutador. O negociador, o advogado negociador, o advogado humanizado, ele precisa escutar.
Ele precisa treinar o seu ouvido. Então, primeira coisa, escutar. Até porque você tem que. Eu peço até licença para gravar o áudio, mas quando o cliente se sente constrangido, eu vou anotar, vou interromper, né? Pedir uma pausa para poder entender. E aí eu vou anotar a causa dele para poder depois. Vamos marcar para depois a gente construir, que aí vai vir um passo a passo, o outro passo, para poder depois construir as questões que eu tenho com ele. Então, primeira coisa, transformar um ambiente calmo e reflexivo. Segunda coisa, eu vou escutar e não vou falar, né? E aí eu uso da empatia, eu uso do rapport, né, para aquele cliente começar a formar comigo um laço de confiança. Afinal de contas, ele vai ter que contar coisas da vida dele, né? Daquelas questões que estão incomodando ele, os interesses deles, o sentimento em relação à questão. Então, ele precisa confiar em você para poder contar tudo. Então, vamos fazer logo esse rapport, logo essa utilização de escutativa, de empatia, da comunicação não violenta e escutar, né? Isso que eu falo, escutar é primordial. Então, deixe o seu cliente falar. Exaurir tudo em relação a esse conflito que ele está trazendo para você. Procure entender também, nesse momento da fala dele, quais são as questões, interesses e sentimentos daquela causa, né? Mostre, né, ao indivíduo que você se importa com ele. Olha só a questão humanizada. Você quer saber de uma forma autêntica o que acontece com ele. Então, você quer saber a vida profissional, os desafios, a dificuldade, as ambições. E sobre a vida pessoal, você também precisa, isso eu já falei em outras lives, os interesses, as famílias, saúde e a diversão. Você precisa ter na sua fichinha de anamnese, eu utilizo anamnese, né, investigatória, esses insights, essas questões, né? Essas coisas que os clientes estão trazendo para você. Você precisa anotar tudo, porque sua memória não vai lembrar de tudo. Então, anote sempre no papel. Aí, Magali, vamos partir para o terceiro passo. O terceiro passo é manter contatos regulares com o seu cliente, através de telefonemas, através de visitas. Hoje em dia a gente não visita, através das reuniões online. Tem cliente que vale a pena você até almoçar e jantar com ele, né? A gente precisa escutar, a gente precisa saber das preocupações, a gente precisa verificar no que pode contribuir para ele, o que a gente pode contribuir para a resolução daquele problema. E você, como advogado, né, apenas fortalecerá o relacionamento se você estiver fazendo isso, né? E você, além disso, né, terá a possibilidade de descobrir novas oportunidades de prestação de serviço. Afinal de contas, você quer fidelizar aquele cliente, né? É uma das questões que eu bato sempre, que você quer fidelizar. Você não quer resolver só aquela questão pontual, o cliente fechar a porta e nunca mais lembrar de você. Afinal de contas, a advocacia, ela sobrevive do boca a boca. Apesar de hoje em dia a gente estar na internet, a gente está nas redes sociais, que o nosso código, né, tem algumas restrições bastante severas com a gente hoje em dia está na internet e pode ser vista fazendo o trabalho, né? A gente não pode fazer propaganda, mas a gente aparece, principalmente os advogados que dão aulas, como eu, né? Aqueles que vão para a academia e podem mostrar sim os seus trabalhos nas redes sociais. Mas a advocacia, apesar desse avanço todo, ainda funciona com boca a boca. Então, se você faz um serviço legal, o cliente vai falar para outra pessoa, daqui a pouco você está com uma cartela de clientes, que é essa a intenção do advogado iniciante, não é? Ter uma cartela de clientes, senão você não vai se manter na advocacia. Afinal de contas, você precisa de honorários. E você só ganha honorários que tem, né, a característica alimentar, lógico, você precisa de honorários, você precisa de dinheiro para sobreviver. Você só ganha honorário se você trabalhar. E você só trabalha se você tem um cliente. Então, esse boca a boca é necessário. Então, essas questões que eu falo aqui no terceiro passo também são fortalecimento de relacionamento. Tem clientes meus que eu sou advogada da família quase toda,
né? Então, comecei com uma pessoa e já estou em várias pessoas. Então, isso é importante, porque eu já formei o laço de confiança com aquele primeiro cliente. E é aquele primeiro cliente que vai fazer com que o meu trabalho se propague, né? Que o meu trabalho de negociadora, que o meu trabalho de advogada humanizada se propague. Aí o quarto passo, Magali, construir uma árvore de decisão, né? Apresentando os riscos de cada escolha. E aí é uma questão bastante específica minha fazer uma árvore de decisão para os clientes. Que a gente tem que construir para mostrar para o cliente os caminhos e os riscos de cada caminho, né? Isso é uma análise de risco para a gente mostrar para ele que se for pela negociação vai acontecer isso, se for pela mediação vai acontecer aquilo, se for pela conciliação, a mediação é conciliação, se for pela arbitragem vai acontecer outra causa, se for a justiça, ou se for caminhos que a gente pode percorrer ao longo do tempo, se não conseguir na primeira tentativa. Então, a justiça, a gente tem que demonstrar para o cliente que a justiça não é o único caminho, e sim apenas um deles. Não vamos eliminar também o judiciário está lá, ele é eficiente na medida dele, né? Mas ele está lá e ele resolve também. Então, tem questões que vão cair lá para o juiz julgar, que vamos seguir o caminho e vamos fazer a petição. E aí a gente vai. E na hora que a gente vai para construir, Magali, essa tal árvore de decisão, que é outra live, que é outro momento, eu não vou entrar nesse assunto agora, o que você precisa mais ou menos? Eu preciso de técnicas de pergunta. Eu tenho que ter apurado as técnicas de perguntas abertas, né? E aí eu vou começar a entender as questões, os interesses e sentimentos daquele cliente na profundidade, né? E aí eu tenho que ouvir, não vou julgar, vou escutar, olha aquilo, escutar, sem julgamentos, né? E sem confirmar com a cabeça. Eu tenho mania de ficar fazer essas coisas, né? Meio, vamos dizer assim, meio italianas de ser, né? De fazer gestos, não sei o quê, mas a gente tem que se conter, porque quando a gente está assim, a gente está afirmando, quando a gente está fazendo assim, a gente está negando, e aí é uma coisa bastante preocupante, porque a fala é do outro, às vezes você vai deixar aquela pessoa mais insegura. Então, mais imparcial que você seja, você tem que ser. Você às vezes levanta um olho, você pisca, você ri, né? Porque faz parte, né? O rapó é assim. Mas você tenta não ficar confirmando com a cabeça, nem negando também com a cabeça. Você tenta ficar o mais imparcial possível, né? Explique sobre os métodos adequados de resolução de conflitos. É a hora de você ser o professor do seu cliente. Acontece isso se eu fizer esse caminho, acontece aquilo lá se eu fizer o outro caminho. E aí você pode sim montar um diagrama, montar uma tabela e ter essa coisa bastante assim simplificada e pronta no seu escritório para mostrar, ou se não aqui na reunião online com um slide, que aí até facilita, né? Bota o slide, mostra para o seu cliente ilustrado, bonitinho, como é que são os caminhos das pedras para se chegar a uma possível resolução daquele conflito apresentado, né? E aí a gente procura construir uma relação, que é aquilo que eu falo de uma relação de confiança mútua, onde seu cliente, olha só que eu vou falar bastante importante agora, não pode estar escondendo nada em relação aos fatos que ele vai trazer. Porque se ele esconder, aí você vai chegar e vai ter uma surpresa lá na frente. E aí, nesse momento, Magali, tem uma historinha. Eu sempre trago as minhas historinhas. E nesse momento tem a historinha. Qual é a historinha de hoje, Magali? Eu lembrei de uma história bastante legal. A cliente me mandou, né, via WhatsApp, né, uma mensagem que ela tinha trocado com a patroa dela. E aí a patroa demitiu ela tendo um problema de saúde. Não pode, né, minha gente? Ela está com problema de saúde e precisa de tratamento, né? Não é o momento de uma patroa demitir ela, a não ser que ela tenha cometido algo muito grave.
aí ela pode ser demitida. Né? Isso eu estou na Justiça do Trabalho, bem rapidinho. E aí ela mandou essa mensagem para mim, eu li a mensagem, poxa, me conta mais essa história. Em cima daquela mensagem, em cima da mensagem foi construída a história, né? Foi trazida para mim os fatos. E aí ela foi lá no escritório, aquela mensagem, eu até disse assim, olha, vamos fazer, fazer a ata notarial, que é ir para o cartório e o escrivão passar, né, aquelas mensagens. Ela disse, não, perdi o celular. Perdi meu celular, tá. Perdi todas as mensagens, tá. Mas a gente sabe que tem download, a gente pode recuperar isso. Mas ela dizia, não, que não tem mais o celular, que não pode mais, e não sei o quê. Tá, acreditei na pessoa. Acreditei no cliente. Isso também é uma dica para muitos advogados recentes. E aí fiz a petição. Naquele momento, Magali litigante, advogada litigante, não pensou nem em ligar para outra parte, nem ligar. E eram advogados, olha só, o patrão dela era um advogado famoso aqui de Brasília. E aí eu fiquei, poxa, né? Vou advogar contra um colega em face de um colega famoso. Se fosse a Magali de hoje, a Magali humanizada, a Magali que entende dos métodos, a Magali que propaga esses métodos, o que ela ia fazer, hein? Dar uma ligação, fazer uma ligação lá para o meu colega e conversar com ele. Mas não era essa Magali, era a Magali litigante, que pegou a causa, escreveu a petição e levou lá e protocolou, né? E protocolou via PJE, não lembro se era PJE, não, protocolou lá na justiça. E aí o que aconteceu? O processo seguiu, né? E marcou a audiência, a primeira audiência. A audiência inicial, já vamos lá para a audiência inaugural. E aí, eu não vou explicar aqui a Justiça do Trabalho, né? Mas já fui para a audiência inaugural. Antes, eles juntam a contestação, né? E juntam a contestação no dia. Eu recebi a contestação. E eu trabalhava, né? Eu tinha o meu escritório bem perto na Justiça do Trabalho, né? Eu trabalhava muito com direito trabalhista. Então, eu ia a pé, eu e a minha parceira, minha sócia, a gente ia a pé para a Justiça do Trabalho, lá para o tribunal. E aí eu imprimi a contestação e eu fui lendo durante o caminho. Vou ler aqui o que o colega falou. Para minha surpresa, a minha cliente tinha forjado a imagem. Como assim, Magali? Ela forjou a imagem? Forjou a imagem. Ela tirou uma palavrinha. E essa palavrinha foi a palavrinha que empacou o meu processo. E a gente foi até lá o TRT, a gente foi até o TST e não ganhou devido a essa palavrinha. E a palavrinha foi aquela que é meio indelicada, que eu chamo do caso caguei. Entre uma fala e outra existia essa palavra, caguei. E o juiz, né, quando eu li, eu não queria nem mais para a audiência inaugural. Eu disse, meu Deus do céu, né? O juiz vai dizer que eu sou mentirosa, né? Junto com essa cliente aí, eu não queria nem olhar, até que a minha sócia que conversou com ela, disse assim, Magali, mas essa palavra, olha só a intuição do advogado, essa palavra ia destruir toda a minha tese, foi isso que aconteceu. O caguei, eu chamo de caso caguei quando eu dou aula. Porque realmente foi uma coisa impressionante. Então, saber se o seu cliente está falando a verdade é um dos passos que eu coloco assim. Você tem que construir essa relação para o cliente falar a verdade. Os advogados criminalistas sabem como é importante o cliente contar que, vamos dizer assim, vamos para o trágico, né? Que matou. Ele precisa saber que o seu cliente matou. Quais foram as condições, qual foram tudo, qual teve a subjetividade, né? Qual foi a ideia. Você precisa saber. Então, você precisa construir esse laço de confiança com o seu cliente para o cliente
falar com você tudo, porque senão você, olha aqui, vamos voltar para a negociação, senão a sua negociação não vai ser efetiva e sua atuação de advogado humanizado vai por água abaixo, e vai mesmo. Né? Então você precisa assim, construir esse laço de confiança com o seu cliente. E aí o sexto passo aqui é utilizar o princípio da decisão informada, que também é uma coisa bastante importante e tem muito advogado que não leva em consideração, que é fazer com que o seu cliente assine lá no contrato de honorário que foi ele que trouxe aquela história para você. Não é inventada, não foi você que sonhou, foi ele que trouxe essa história para você e em cima daquela história que você vai construir toda a sua linha de negociação, toda a sua linha de defesa daquele cliente, se você for para a justiça. Então precisa sim, ele precisa estar ciente de que aquela decisão dele foi informada. Então, a decisão de usar a negociação como ponto primeiro foi informada. Você precisa que ele firme isso, que ele assine no contrato isso para sua própria segurança posterior, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no meio do processo. Então, você, no meio da negociação, dele não aceitar, dele achar que você não trabalhou direito. Então, faça isso, por favor. Faça a utilização do princípio da decisão informada. E aí, outra coisa que eu acho bastante interessante, deixe o juridiquês dentro da sua gaveta do escritório. Pare de falar difícil para um cliente, a não ser que o seu cliente for um advogado, ou for um juiz, ou for uma pessoa super, hiper, mega culta, que lê livros assim, de alto nível, e aí você sim usa, você adequa, vamos dizer assim, não corta o juridiquês, você adequa a sua fala ao tipo de educação do seu cliente, porque não adianta nada. Eu trabalho com muito cliente hipossuficiente, né, que tem condição de renda bastante baixa, não adianta nada ficar usando latim com ele, porque ele vai olhar para minha cara e vai dizer, doutora, não estou entendendo nada. Então você seja mais simples, seja direto, seja bem objetivo com o seu cliente, explicando passo a passo para poder ele entender também que o princípio da decisão informada está sendo bem efetivo nesse momento. Então, faça isso. Eu já tive até uma ideia, sabe de quê? De colocar uma cláusula penal no caso da... Vamos voltar àquele, no caso da minha cliente. No caso dela tá mentindo para mim. E aí, na hora que eu explicar, né, o meu contrato, eu falar, olha, se mentir e eu descobri, tá me devendo multa. Nem sei se isso é muito assim permitido, mas é uma coisa da gente pensar, porque já pensou se aquele cliente engana? Tem filme sobre isso. E eu passo nas minhas aulas um filme bastante interessante para a gente discutir. Né? Uma coisa também que a gente tem que fazer, e a gente já está acabando a nossa live, é ser humilde, sincero, ético e transparente. Não existe nada mais prejudicial para a sua profissão se você não tiver essas 4 condutas: humilde, sincero, ético e transparente. Primeiro você tem que ser humilde e sincero, por quê? Se você não sabe sobre aquele direito, se você não sabe sobre aquela atuação, se você não dá conta, seja sincero e seja humilde com as suas limitações, para não prejudicar o outro, porque senão você vai prejudicar lá na frente o outro. Então, não consigo fazer isso, vou passar para o meu parceiro, existe meu parceiro aqui do lado, existe um colega de confiança, sempre tem. E aí você passa. Outra coisa é ética e transparente. Você tem um código de ética a ser seguido. Então você não vai garantir êxito, não vai dizer que essa causa está ganha, né? Não vai falar nada disso. Você vai demonstrar que sabe fazer seu trabalho eticamente e transparente para aquele cliente, seguindo os passo a passo, demonstrando a movimentação quando for para a justiça, demonstrando que você realizou o seu trabalho. Então você tem como fazer isso e não prejudicar o direito do seu cliente.
né? Não vai resolver, você vai criar mais conflito ainda. Então preste atenção nessa dica. Outra coisa é, apesar da negociação, né, ser um ótimo caminho a ser seguido, que eu acredito e eu faço como caminho primeiro a ser seguido, eu nunca falar, né, fazer falsas promessas para o cliente, é aquele negócio da sinceridade. Eu vou ser uma advogada honesta, eu vou falar para ele que o caminho vai ser bastante difícil da gente conseguir. Eu acho possível, porque eu sempre acho que a negociação é um caminho que, se der certo, a gente resolve com 3, 4, 5, né, meses no máximo de resolução e não vai demorar aqueles meses todos na justiça. Né? Então vale a pena a gente ir, mas isso também vai demandar custos, né? Porque a gente cobra pelas horas de negociação. No meu escritório a gente cobra pelas horas de negociação. Então tem um valor X que eu cobro. Então, se o cliente aceitar, ele vai pagar aquele X. E se não resolver, como eu já construí a árvore de decisão, eu já dei uma solução para ele que a gente pode seguir. Então, é ser honesto, ser transparente que você vai com tudo. A última coisa que eu venho falar aqui é que você sempre tem que fazer um bom trabalho. Né? Primar pelo um bom trabalho é fazer uma advocacia humanizada. A negociação exige técnicas e ferramentas para aplicar. E como eu falei, não é só uma. Não vamos seguir só uma, não vamos nos limitar. O meu sogro, querido meu sogro, ele falava que não vamos ser um homem de um livro só. Então, quando a gente segue só uma questão, só uma resolução de conflitos, sem ampliar, né, sem ampliar o leque, a gente está sendo um homem de um homem só. E a gente não está promovendo uma advocacia humanizada para o nosso cliente. Então vamos abrir esse leque, vamos fazer com que o cliente tenha mais possibilidades. E uma coisinha que eu posso até fechar nossa live de hoje. Existem clientes já processando advogados que não seguiram pelos métodos, hein? E foram direto para o judiciário. Então, preste atenção na importância que tem os métodos, na importância de utilizar, pelo menos na importância de informar para o seu cliente, né, que existem. E se você não for um advogado negociador, se você não for um advogado mediador, né, se você não conhece ninguém, realmente você tem que passar aquele cliente para outra pessoa. Não prejudique os seus clientes. Não faça falsas ilusões com ele. Não crie falsas ilusões. Seja mais sincero. Isso é ser um advogado humanizado. É você se colocar no lugar do outro. É você ter empatia. Que se fosse você sendo atendido por um advogado, o que você esperaria desse advogado, hein? Isso é uma reflexão. O que você esperaria desse advogado? Acredito que todos iam falar do melhor trabalho possível. Então, faça o seu melhor trabalho possível. Utilize os métodos adequados de resolução de conflitos como caminhos possíveis para a resolução do conflito do seu cliente. E é isso que eu vim falar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não vi dúvidas aqui, mas se tiver dúvidas eu respondo, né? E aí a gente parte. Essa semana vai ser, né? Serão 2 semanas, mas essa semana, a primeira será a semana de lives. Todo dia vocês verão minha carinha por aqui, né? E aí a gente pode conversar. E qualquer dúvida é só mandar no direct que eu posso responder também posteriormente. Então, muito obrigada pela presença de todos hoje e que a gente se encontre amanhã. Boa tarde. Tchau.